Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do RCast. Hoje estamos com a convidada ilustre, Natália Ferrante. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem? Essa, Obrigada. essa moça que está presente, dentista, enfermeira, socorrista, escritora, meu Deus, são muitas coisas, né? Ela vai falar um pouco, queremos saber um pouco mais sobre o seu trabalho, o que você exerce para poder estar ajudando a sociedade, não só um pouco, mas muito conturbada no que tange aí sobre as crianças. Comentar sobre abuso infantil, sobre violência que é cometida todos os dias, de maneira aí que vai falar sobre dados também exorbitantes que nunca ou poucos divulgados na imprensa, né? Estão com esse livro fantástico aqui, Cuidando das Vozes Silenciadas, sobre a CAVES. Bacana, show de bola. Irei ler, né? Conhecimento sempre bom. Seja bem-vinda, já falei demais, estou falando muito. E quero agradecer a sua presença ao nosso RCast. Obrigada. Um prazer imenso estar aqui com você hoje. Eu acho que eu podia dizer como começou tudo isso, né? Então, eu comecei porque eu fui abusada aos 6 anos de idade. A gente fala hoje em pesquisas, em alguns estudos, que os 5 minutos depois que a criança relata isso para a mãe, quando ela tem essa coragem de verbalizar, para a mãe, para a família ou para alguém, a reação que essa pessoa vai ter é o que vai determinar aquilo para o resto da vida dela. E muitos pais não reconhecem, principalmente porque eu sou de 80, né? Então era uma fase onde a gente ainda tinha uma cultura que, se hoje fala pouco desse assunto, naquela época se falava menos ainda. A mulher ainda era bem mais reprimida, ainda era aquele negócio: tem que casar, e a mulher fica em casa e o marido vai trabalhar. Então era um outro tipo de sociedade onde a mulher também tinha medo de sair de casa e como que vai prover a família. Então é uma estrutura diferente e isso fazia calar mais ainda do que a gente tem hoje. E aí, quando você cala uma criança, quando ela quer falar, quando ela quer denunciar, eu acho que o trauma, eu acho não, né? Tem uma pesquisa falando do trauma psicológico conseguir perdurar muito mais do que um trauma físico. Então, o trauma físico ele é complicado de lidar, mas o trauma psicológico ele perdura. Então, isso perdurou pela minha vida. Quando eu decidi fazer enfermagem, foi por causa de trabalhar no resgate. Tenho certeza que foi para resgatar as pessoas no pior momento delas. Como eu precisei de ajuda e não tive, era minha vontade ajudar quem precisasse e não tivesse tendo ajuda. Eu queria estar naquele momento das pessoas. Então, eu fiz enfermagem e fui trabalhar numa UPA. Aí tô dentro de uma unidade de pronto atendimento num dia e tenho 3 adolescentes vítimas de autoextermínio na sala vermelha da UPA. Falei, poxa, acho que é um índice um pouquinho alto para ter 3 adolescentes no mesmo dia na sala de emergência por tentativa de autoextermínio. Fui conversar com eles e percebi que os 3 tinham um fundo de Só violência. explana para nós, até para as pessoas que não têm esse conhecimento técnico sobre o autoextermínio. É o suicídio, né? A tentativa Sim, de é a suicídio. tentativa de suicídio, né? Para a galera E que está tem de fora. aumentado bastante em relação aos adolescentes, mas eu comecei ali porque eu antes era dentista, tinha trabalhado em hospital, porque minha outra especialidade é bucomaxilo, fiz residência em bucomaxilo, Sim, no Largo 13 de São Paulo, na época que o Largo 13 era mais movimentado ainda, né? Um pouquinho mais conhecido perigoso Largo que 13. hoje é. E, e eu já tinha tido contato com violência com criança, mas com uma outra visão. E aí, numa visão de enfermeira, eu olhei e falei, acho que o índice está muito alto. E fui conversar e percebi que nos 3 tinham essa história de violência infantil. E ok, trabalhando ali na UPA já tinha visto violência verbal com criança. E a mãe vem e ameaça a gente quando a gente vai interferir. Então não é muito simples de lidar com violência mesmo num geral, dentro da família, e você corrigir aquela família. E troquei de UPA, fui para uma UPA na região central. Essa era uma região periférica. E aí, na UPA, na região central, eu falei, onde estão essas crianças que aqui não estão aparecendo? Já que o índice era muito alto na periferia, né? Esse índice, ele é alto em qualquer lugar, independente da classe Independente da social, classe social, isso é recorrente. é recorrente. Então, eu conversei com a assistente social da UPA, ela falou assim, olha, Natália, isso vai depender da visão do enfermeiro.
E aí ali me deu um start. Eu falei, bom, então a triagem é da enfermagem, a porta de entrada é a enfermagem nos hospitais, UPAs ou em qualquer lugar, é a enfermagem e ali está passando desapercebido alguma coisa por nós, porque esse índice ele não O diminui. primeiro contato é com vocês, na verdade. Vocês têm o primeiro contato, isso é identificado. Ou não, né? Quando é Identificado ou não. identificado por vocês, profissionais da saúde, é solicitado um psicólogo em loco, fala, olha, precisamos de um psicólogo aqui para acompanhar. Geralmente o É que acionado as forças de segurança, no caso, a Polícia Militar, a Guarda Municipal, a Polícia Civil. Isso, aí o fluxo, então, o fluxo que a gente tem contato é assim, chama assistente social. Só que a assistente social, ela tem um horário para ficar, né? O horário dela é o horário Sim, um horário administrativo. comercial. E engraçado que essas coisas aparecem fora do horário administrativo, né? E aí você fica assim, e aí agora, o que que eu faço? Isso não tem ninguém que fale. Pelo menos eu, quando fui admitida para trabalhar como enfermeira, ninguém chegou para mim e falou assim: olha, quando você pegar um caso de violência, você, além de fazer a notificação, então, que a gente tem que fazer, que foi a única coisa que me explicaram, é acione então a GCM, ou quem você vai Sim. acionar, o que você vai tomar ali de providência? Não, você passa para assistente social e ela resolve. E quando a gente não tem assistente social, o que a gente faz? Então, tudo isso veio como dúvida, e aí eu pesquisando para montar um outro protocolo, porque eu não acho que o que a gente tem é adequado, percebi que essa dúvida não era só minha. Eu falei, bom, né, porque a minha De primeira. todos os profissionais ali envolvidos, né? Porque minha primeira formação eu era dentista, então minha maior parte de trabalho foi como dentista. Me formei dentista em 2004. Sim. Me formei como enfermeira em 2018, então bem menos tempo como enfermeira. E logo que eu entrei, eu já peguei um caso desse. E aí eu falei, bom, achei que era só meu, mas não. Aí pesquisando, eu já percebi que isso é uma falha que a gente tem na formação tanto dos enfermeiros quanto dos médicos. Engraçado que a gente vai falar, vai com o médico, vai avaliar, né? A Isabela Nardoni foi para onde? Quem atendeu? Né? Ela foi atendida pelos profissionais do pré-hospitalar primeiro, foi encaminhada para um hospital, e aí dali vai para onde depois? Então, tudo isso é perguntado, né? A gente fala assim: você gostaria que seu filho, se você, infelizmente, que eu espero que nunca aconteça na família de ninguém, mas reconheça que ele está passando por uma violência física, sexual, vai para onde? Para o IML? Você gostaria que ele fosse para o IML? É, Não acho que é um lugar muito acolhedor para passar por um exame de corpo de sim. delito. Eu não sei o que você pensa sobre isso. É porque eu acho que eu consigo entender um pouco da ineficiência do Estado. Que ele trata-se de um médico especialista, ele tem que, ele tem que suprir essa necessidade, não vai ter como ter um lugar. Acho que tratando-se de São Paulo ainda consegue abranger mais isso daí. Mas não é. O IML, eu falo como profissional de segurança pública, levamos desde preso para verificar sua condição física, reconhecimento de quem morreu, quem não morreu, Isso. falando a grosso modo, né? Sim. Não utilizando termos técnicos, né? O negócio, o Brasil ainda, ele gatinha nesse aspecto. É igual ao que você disse, né? Detectado essa agressão, né? Essa violência infantil, só deixando bem claro, né? Trata-se de crianças até 12 anos incompletos. Passou disso, aí vem adolescentes, que não deixa de ser crime também. E São Paulo ainda, né, falando aqui de São Paulo, as grandes metrópoles, ela tem um pouco mais de recurso. Sim. E os sertões aí. E para fora aí, o Nordeste, nem dizer outros países aí de terceiro mundo. Quando eu comecei a estudar, eu li o livro da Ana Paula Araújo, Sim, Abuso, a cultura do estupro no Brasil, né? Então a gente tem as relações culturais, que inclusive eu coloquei outro dia nas minhas redes sociais. Era um líder religioso falando da relação dele com a filha dele. E ele dizendo que ele cumprimentava com um beijo na boca, que eu, como dentista, já não gosto muito. Mas como agora uma pessoa que estuda, já vê que isso, estuda essa parte de violência, já vê que isso não é bacana. Não é todo filho que acha isso legal e cresce lidando bem com essa situação, se sente invadido. Então, alguns podem lidar bem, mas o que a gente orienta é que não faça isso, porque a criança não vai saber o limite.
A criança, às vezes, ela não sabe o que é carinho e o que aquilo tá saindo da parte de carinho, né? O que é violência. Ela não sabe identificar, ela só sabe que no começo é gostoso porque é um carinho, mas depois ela começa a ter nojo e não gostar daquilo ali. Então, nem sempre ela tem essa clareza do que está acontecendo com ela, né? Eu, na época que passei por isso, o meu abusador, ele falava assim, agora eu vou soltar o leite, né? E eu não sabia o que era isso. E assim, desculpa a pergunta, o seu abusador ele tinha um grau de parentesco? Era meu padrinho. Do seu padrinho? Era meu padrinho, tinha grau de parentesco. Então, assim, quando a gente vai subir isso, como você estava falando, pro Nordeste, Norte e Nordeste, eles têm uma cultura diferente do que a gente hoje preconiza como sendo o adequado, e além de toda essa relação, e aí voltando a falar, ele tinha essa relação com a filha, ele falou assim, então eu beijo mesmo, e eu vou falar porque o primeiro namorado que ela tiver, eu vou falar, você é o segundo, eu fui o primeiro. Então é uma visão mais machista, com uma cultura que eles costumam ter, como sendo normal. Hoje tem sido falado muito do casamento infantil, que no Norte e Nordeste nas lidera. tribos indígenas, isso é instituído na cultura, literalmente, né? Literalmente. Tanto que saiu agora uma indígena que foi resgatada, Eu acho que de 12 anos por absurdo. estupro coletivo. Aí, poxa, mas é a cultura deles? Pô, mas que cultura? O cara vai fazer o que quer com o ser humano? Isso conta, né? Eu sou muito... Até onde é cultura e até onde aquilo virou um trauma para a pessoa. Existem coisas na sociedade, eu sou um cara bem antigo também, eu tenho uma certa retórica. Sou pacífico até que não mexam com a minha família. Mexer com um filho meu, o cara não vai para cadeia. Eu vou para cadeia. Eu deixo isso bem claro. Teve uma notícia que eu vi, inclusive, de uma avó que ela fez isso. E ela que foi para cadeia porque ela matou o estuprador da neta. Ela disse, por quê? Como que tá a impunidade? Né? Acabei de colocar também na rede social, na internet, Ninguém acredita mais. que o cara que engravidou uma menina de 13 anos em Santa Catarina foi liberado. Ele tá na rua. E ele vai virar um professor de escola, um tio da van, o Papai Noel do final do ano. E aí seu filho vai lá e ele vai estar como pedófilo, se ele assim for, ou se ele só gostar da violência sexual. Existe uma diferença entre as características. Assim, eu acho que na teoria existe uma diferença, mas na prática não existe. Ele vai estar lá brincando com as crianças, e a mídia tem falado muito eles ameaçam. Eles não ameaçam. Eles são o cara mais legal. O tio mais legal. Ele é o cara mais cativante que tem. Ele não vai ficar ameaçando. Não. E ele vai manipular a sua mente. Ele não vai ameaçar. Não. Ele vai dizer, como eu também coloquei uma das frases, tio, por que você está fazendo isso? Eu não quero que você faça mais. Ou não, mas por que antes? Ou você vai brigar com ele e vai falar, mas por que antes você falou que você não queria? Por que você não falou que você não queria? Então ele vai colocando a culpa na cabeça. Ele vai imputando a culpa para a criança. Que isso já para um adulto já consegue colocar, imagina na cabeça de uma criança que não entende. E aí a gente pode partir para a parte de violência digital, toda essa outra parte, que é toda essa parte de manipulação. Então, eu sou contra o que está na mídia hoje de ameaça. Eu acho que pouquíssimos fazem esse tipo de ameaça. É muito mais manipulação. Eles são muito dóceis, né? Eles são bem pacíficos. Ele vai ser o tio que vai levar para você sempre o doce, a bala, e eles são covardes ao ponto... o abusador, isso já ouvi relatos, morri se eu estiver errado, mas acredito que ele procura facilidade. Onde ele vê uma imagem de imponência de um homem ali disposto a pôr fogo nele, a queimar ele, matá-lo, ele nem se aproxima dessa criança. Isso é fato. Não, tráfico humano. Onde ele vê uma resistência, ele procura as crianças que estão mais fragilizadas no âmbito lar, né, que tem a família desestruturada, ou aquela mãe solo que tem que trabalhar, deixa a criança na escola. Não estamos tratando só de escola, em todos os ambientes, né? As pessoas mais próximas, você acabou de dizer aí. Sei lá, né? Esse protocolo que você elaborou, né? Está elaborando um protocolo? Elaborei um protocolo, que é a abordagem a Sim. crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, para escapar um pouco da escutativa que a gente tem. Acho que você também tem um pouco de contato com isso, até mais do que eu. Vai poder falar até mais do que eu.
Mas, até onde eu entendi da pesquisa que eu fiz, essa escutativa ela também fica fechada para alguns profissionais, que são geralmente os assistentes sociais, os professores, mas eles também têm que ser treinados, terem feito um curso para aquilo, e aí fica como parecendo, jogando um pouco para a nossa área, o que a gente tem é o tentante, que era o curso do Diógenes, que é o curso dele, na verdade. Então, então eu vou ter um abordador ao tentante, ao tentativa de suicídio. Então, eu vou ter uma pessoa que vai abordar aquela vítima e vai tentar fazer o vínculo com ela. E tá bom, então a gente está no plantão hoje. Quem fez o curso do Diógenes? Tal pessoa. Então a gente só tem um abordador. Se cair uma ocorrência e ele já estiver em outra, não tem outra pessoa? Ou ele tenta falar, quebra o vínculo, não tem outra pessoa? Então, eu comecei no protocolo assim. Primeiro, a gente fazer isso de forma bem mais rápida e não passar desapercebido. Então, começar a ler o não verbal daquela criança. Porque se eu for esperar na escutativa, eu tenho que conversar, eu tenho que esperar ela falar alguma coisa, ou ela desenhar, e até isso eu tenho que fazer um vínculo com ela. E aí, muito fácil, eu joguei para mim, antes de fazer a pesquisa, que eu não sou única, né, a maioria, mas eu joguei para mim, eu falei, gente, eu não falava sobre esse assunto, pelo menos até os 14 anos. Depois dos 14 anos, eu comecei a verbalizar para poucas pessoas, e até quase até os meus 40 anos, eu não conseguia assistir nenhum filme que tivesse alguma cena ou violência que passasse, e eu cheguei a ver uma mãe pedindo ajuda na internet sobre essa questão de alienação parental, e uma psicóloga tirando essa criança da mão da mãe, porque ela filmou, porque a lei não estava ajudando em nada, e a psicóloga disse que não tinha nada suficiente para provar que o pai realmente era um abusador e tudo. Tirou, a criança chorava assim, ela agarrava a mãe que ela não queria ir, a psicóloga arrancou do colo da mãe, levou, e a mãe filma depois a criança, e a criança fala exatamente a mesma frase que eu escutei. Pai, eu não quero mais brincar daquele negócio do leite, de soltar o leite. A mesma frase que eu escutei quando era criança. Aquilo acabou comigo, então assim, eu entrei num desespero, fui tentar ajudar essa Ativou o seu criança. gatilho Foi meu emocional. gatilho emocional. Então, assim, eu comecei esse trabalho vendo tudo isso e me usando, claro, para ter uma ideia. E eu falei, gente, a criança, até ela falar, demora muito. Quando ela fala, ainda tem uma dificuldade para ela entender, porque às vezes ela não entendeu também o que aconteceu com ela. Ela entendeu que era um carinho, ela não quer mais. Mas ela não entende que aquilo é uma violência, mas o comportamento dela muda. E o comportamento dela, quem vai ver? Os professores, os familiares, né? Se não forem eles os causadores, né? Os familiares próximos, os pais vão ver. E a gente que está ali, se vamos dizer que leva por algum outro motivo, vê que a criança está diferente, acha que está doente, ela vai passar na porta de entrada, que é com a gente da enfermagem. E ali eu tenho que ter essa visão, saber o que característica que mostra que aquela criança tá diferente do que seria o normal dela e dá mais indícios realmente de estar sofrendo uma violência. Então, desde posturas mais caladas ou muito mais agitada, posição de mão onde fica se esfregando para se acalmar, se estiver principalmente perto do abusador. A gente dando curso em Itapevi, teve um enfermeiro que relatou exatamente isso, uma criança que ia com a avó sempre para tratamento, sempre. Ninguém nunca desconfiou de nada. Aí eles faziam alguma atividade, eu não entendi por quê, porque a pessoa que relatou não relatou por que fazer atividade, mas eles estavam um dia pulando, dançando tal, e deu da criança relatar, que seria o que a escutativa fala, né? Deixa ela livre até que uma hora ela vai falar. E aí verbalizou pro enfermeiro que ela era abusada pelo avô, que sempre era quem levava ela nas consultas e no tratamento que ela tinha que fazer. Então, a gente não tem muito esse tempo, às vezes, para agir. E o protocolo é baseado na leitura do não verbal, ter, sim, a pessoa que vai fazer esse link, mas não ser um só abordador, todos serem treinados. Desde a recepção, que vai ver como que está o comportamento ali, se ela vai ver alguma coisa diferente, a enfermagem ser treinada, os médicos todos serem treinados. E a duração dessa instrução, desse curso, desse ensinamento, né? Está no momento de 4 horas, é uma duração de mais ou menos somente 4 horas. Muito simples de ser aplicado. Né? É simples, a gente está pensando já em Assim, fazer uma simples, parte prática. Simples no aspecto temporal, né? Sim. E desde que, através do seu conhecimento técnico, você pode estar formando multiplicadores disso daí. Sim, de uma forma mais rápida, claro, mais contínua,
Uma porque é um assunto que tá muito na mídia, está mudando muito. Então, hoje a gente tem o ECA Digital, depois do FELCA. Então, de outubro para cá, eu já mudei a minha aula 2, 3 vezes, por causa de toda a atualização que a gente está tendo no assunto. Mas a gente precisa dessa atualização e porque a leitura do não verbal tem que ser um treinamento constante. Vai ser aplicado só para a violência? Não, eu acho que essa aplicabilidade ela já existe desde quando a gente antes tinha um médico de família. O médico de família ele ia e ele fazia uma avaliação sua completa, olhava todo o seu corpo, como você estava, fazia todo o seu exame físico, fazia a sua anamnese, que eram as perguntas, todas as coisas, e depois ele fazia os exames complementares como sendo complementares. Na nossa área, isso mudou um pouco e ficou o exame. Já vai primeiro, eu mal olho para você, já peço os exames. Você pede os exames. Estou de cabeça baixa eu fico, porque temos uma meta para atingir de atendimento da administração hospitalar e encaminho você. Se a gente mudar um pouco isso, eu levantar a cabeça e olhar para você com um treinamento de não verbal, eu não vou só avaliar a parte de violência, eu vou avaliar todo o resto da sua doença, em que situação você realmente está. Então, eu acho ele muito bom, mas aplicar para violência, ele é o melhor, na minha opinião, por isso lancei essa abordagem, mas ela não é aplicada só para violência, ela é aplicada num geral, para eu observar você como um ser humano como um todo. Mas tem uma sensibilidade que a gente precisa treinar. Então, eu acho que um curso de 4 horas vai dar um start, mas ele precisa ser treinado aquilo no dia a dia da pessoa e retreinar com a gente. Porque, como disse, né, está instituída na cultura do país, o profissional de saúde ele vai se deparar com isso constantemente. Eu, como policial de rua, coisas absurdas. Eu falei, não é possível. Quando a gente acha que já viu de tudo... teve uma ocorrência há alguns anos, né? A mãe denunciou o padrasto estava tendo uma relação com a filha dela. A filha tinha 12 anos para 13 anos. A menina contou tudo. Elas puxam de um lado, do outro. Ela relatou tudo o que acontecia e com o consentimento, né, dela. Cara bom de lábio aí. A mãe fez a denúncia, eram outros tempos, né? Depois voltou todo mundo morar na mesma casa e continuou todo mundo bem, normal. Era a área de patrulhamento. Eu falei, e aí? Eu falei, a pessoa continua morando aí e tal. Só que às vezes, eu acredito que nos esbarramos com um problema. Esse pós-atendimento, o que você sugere também? O que você tem de conhecimento técnico para passar? Essa criança foi detectada com esse abuso. Ela foi instaurado lá o inquérito, foi feita a denúncia. A aceitação dessa família, o que tem acontecido, o que tem ocorrido sobre denunciar, no caso, assim, esse avô que denunciava, que abusava da menina ou menina, não sei, que molestava essa criança, abusava dela, e ia responder criminalmente. Mas ali, falando do social, da residência, da casa, daquele convívio, existe uma medida a ser tomada? Conseguem fazer algo dentro disso? Assistência social, algo assim? Então, aí vem a crítica que o protocolo ele vem de toda uma mudança de postura, de avaliação, tudo, mas uma crítica maior ao fluxo que a gente tem. Então, por isso, treinar todos, que já é a primeira coisa de não ficar só com uma pessoa, não fazer o exame de corpo de delito no IML, trazer para um local um pouco mais adequado, que eu acho, menos agressivo para a criança e diminuindo as revitimizações. A gente já fala, inclusive, para toda entrevista, tudo que você vai fazer com a criança, a gente separar do adulto que estiver próximo, porque a gente não sabe se ele é o agressor, e se suspeitar mais ainda, tirar de próximo do agressor, porque senão às vezes não pode verbalizar, ele não vai deixar falar. E aí, a partir disso, o que a gente tem que seguir? Aí a gente tem que seguir o fluxo que a gente tem hoje, que é conselho tutelar, as assistentes sociais, e eles mesmos já vão dando o prosseguimento que eles têm. A gente sabe que tudo isso tem críticas no meio toda essa outra parte, inclusive de denúncia das leis, de como que é escrito tudo isso, influencia inclusive na estatística. Eu sigo uma das pessoas que ela fala, ela é advogada, e a crítica dela é exatamente nessa outra parte. Eu denunciei, saiu que é sempre um familiar, por quê? Porque nem sempre a pessoa preenche corretamente o que ela tem que preencher lá.
Então, a gente sabe que todo esse fluxo tem falhas e a gente sabe também que esse fluxo não está instituído em todos os municípios, como deveria ser, como o ECA já pediu desde quando ele foi idealizado e colocado em prática, né? A gente tem municípios que estão colocando o fluxo de novo, tentando colocar o fluxo agora, porque ficava, a gente não tem o IML na região. E aí agora a gente tem um IML de outra região que pode ser a nossa referência. E eu assim, vamos tirar do IML? Vamos tentar tirar essa referência do IML e do médico legista, vamos tentar mudar isso? Trazer a GCM para próximo, porque elas têm a Guardiã Maria da Penha, as Guardiãs Maria da Penha, elas têm uma facilidade maior para levar para os abrigos, para outros locais, retirar da cidade, entrar em contato com o Conselho Tutelar se vai precisar de um abrigo para essa criança para tirar do lar, então a gente consegue. Então eu acredito que o fluxo melhor seria a gente identificar, entrar em contato com o Conselho Tutelar, porque tem telefones que são plantão, então, independente do horário, você consegue um plantão, e acionar a GCM, que também consegue, fora do horário administrativo, dar um primeiro atendimento para que daí vai ser uma criança. Já tem isso dentro da Guardiãs, da GCM? Já tem alguma coisa específica para a criança? Não. Não tem nada ainda idealizado, e bacana. eu vou citar você me fez lembrar, ocorrência recente. Ocorrência recorrente. Eu não vou citar o nome da menina, ela estuda numa escola em Carapicuíba e ela toma medicamentos tarja preta, né? Para o controle emocional dela. Ela já tinha um probleminha. Quantos anos ela tem? 13. Hoje ela tem 13 anos. Só que assim, ela acho que fez 14. Ela tinha corpo de mulher, era uma moça, constituída ali como mulher. Quem olhasse, olha. Sim, sim. Pode. E ela foi abusada por um vizinho. E isso startou essa parte violenta que ela tinha, no aspecto daquela, dizer, deficiência mental, não. Uma alteração por causa da doença. Isso, saúde mental dela. a saúde mental dela, isso, foi prejudicada já não era boa, já foi prejudicada por isso. Toda semana, na ronda escolar, éramos acionados. E a diretora queria específico aí, meu parceiro aí, o Elton, um abraço aí pro cara, excelente profissional. Ela quebrava tudo na escola, ela saía quebrando vaso, ela ia destruindo tudo, era um negócio... E o que ela vê, se ela ia pegando na mão. A ponto de eu ter que segurar ela no braço e o meu parceiro do outro lado. De ela tentar pegar a arma, era um negócio assim, um pandemônio. Perfeito, Michel. E ela, toda semana, ela começou a se habituar com a nossa presença. Ai, vocês chegaram. Ela falava assim. Aí eu falava, oi, falava o nome dela. Não, ela vem cá, se vamos sentia mais conversar. calma quando você conversava com ela? Acalmava. Aí ela já falou, olha, qual que era a medida que nós fazíamos? Acionávamos o SAMU levava para o CAPS, para o pronto-socorro. Só que, de contrapartida, nós fomos bater lá na assistência social. Sim. Por quê? Acionava a mãe dela, eu não vou aí, essa menina só me dá trabalho e não sei o que lá. Os pais eram de um relacionamento fruto aí, vamos falar de um forró, vamos dizer assim, de um cara que conheceu e tal. Isso a mãe contando, tá? E eu acionei o pai e falei, olha, tem que vir um responsável. A diretora, coitada, não sabia mais o que fazia. Ela acionou o Ministério Público, acionou tudo, queria tirar a menina da escola, que ela realmente era uma ameaça para as outras adolescentes que estavam lá, totalmente violenta. E eu falei, meu Deus do céu, não tem uma medida. O que conseguiu aliviar, que eu conversei com a mãe, falei, olha mãe, você tem que começar a dar uma atenção para ela, corre atrás aqui, você tem uma assistência do governo. Aí ela já startou, opa, assistencialismo, recebe lá um valor para cuidar da menina. E não pode deixar faltar o medicamento, ela não pode faltar na escola. Aí entra uma coisa social que Mas você descreveu exatamente o que eu falo no curso. Perfeitamente do jeito que eu falo no curso. Ela teve uma alteração uma alteração comportamental por causa absurda. Exato. Ela sofreu um abuso. Esse era o grito de socorro dela. Então, quando o Samuel é acionado, geralmente está sendo acionado para surto psiquiátrico de criança, eu acho muito estranho, né? E uma vez eu estava num plantão noturno, fui acionada para uma criança de 12 anos, achei estranho.
Chegamos lá, já tinha um policial do lado da viatura. Eu perguntei para ele o que estava acontecendo. Ele disse: Olha, não sei, conversa lá em cima com o pessoal. Quando eu cheguei perto da casa, já tinha um policial masculino fora e uma Fox, uma feminina, dentro, né? E aí ele me abordou. Ele falou: Ó, não deixou eu entrar na casa. Falou: Ó, eu vou indiciar tanto a mãe quanto o padrasto. É uma ocorrência que está sendo recorrente. A gente está vindo aqui toda semana. Essa criança perdeu o pai. Eu acho que fazia uns 3 anos que tinha morrido o pai. Ele falou: e de um tempo para cá tá direto. E a gente encontrou a criança como? Aí foi um erro meu que eu não entrei para olhar, mas ouvi o que ele me passou. A gente encontrou ela sentada de índiozinho, né? Com as mãos amarradas Meu e um Deus. monte de vela em volta dela. Bom, passou a policial feminina com a criança para dentro do banheiro que eu vi. Desde que a criança saiu de lá, ela já saiu com uma toalha nos olhos, chorando, e não tirou mais aquela toalha. Eu falei: tá bom, o que que eu vou fazer agora? Porque eu não entrei, estava montando o protocolo. Então, na minha cabeça, só tinha algumas coisas que eu precisava fazer, mas ainda não tinha diretriz, né? Eu falei: bom, eu não quero expor essa menina na rede, não quero passar na rede que vai indiciar a mãe e o padrasto, mesmo porque a mãe não estava aceitando, que foi uma das perguntas que você fez referente à parte da família. Eu não quero expor a criança, eu quero falar com a criança longe da mãe. Então, tudo aquilo passava na minha cabeça. Quais foram as atitudes que eu tomei a princípio? Primeiro, liguei para minha central de comunicação, que a gente chama de SECOM, né, a nossa regulação. Liguei no 192 e falei: quero falar com a médica da regulação. Ó, aqui é a Natália, sou enfermeira, estou atendendo a criança. Eu gostaria de saber qual é o fluxo. Ah, a gente não sabe. Né? Tô resumindo a história, mas foi isso. A gente não sabe o que fazer. Eu tô com o policiamento aqui, o que eu vou fazer? Qual é o hospital referência? Bom, você vai para o hospital referência de Osasco, tem lá o hospital referência para pediatria. Você vai levar para lá. Eu falei: então tá bom, pelo menos o hospital referência já sabe. Desliguei e falei: tudo que eu for passar para você, eu vou passar via fone. Eu não vou passar via rádio para não expor a criança na rede, porque a gente não tem um código, sei lá, como a gente tem alguns códigos para falar, para não expor aqui quais são os códigos, mas não tem um código rosa, por exemplo, para dizer que é uma vítima de violência. Então, para eu não ficar expondo na rede, porque aquela pessoa que está ali tá comigo, mas tenho várias pessoas que estão com rádio dentro de várias outras casas que vão ficar ouvindo. Eu vou falar e tá alto lá o rádio: tem uma vítima de violência sexual aqui, tantos anos. Não quero passar isso na Dá rede. para usar um código, né? A Exato. polícia é utilizada igual desinteligência, Isso. disparo de arma de fogo, então tudo tem um código que é utilizado, né? Isso, e a gente não tem um código. Então, esse Não. também é uma outra coisa que eu coloquei para ver se realmente as pessoas vão aceitar ter um código, porque a gente não expõe essas crianças, principalmente no atendimento pré-hospitalar. No intra, a gente fala entre a gente, mas no E quem pré-hospitalar é é no leigo rádio. não vai falar: estão falando números aleatórios, códigos Exatamente, não vão aleatórios. saber. Então não Exatamente. existe ainda um código. Não existe um código, não O existe um negócio fluxo. está gatinhando ainda, hein? Muito. Coloquei essa criança dentro da viatura, do jeito que ela estava, como eu te falei, ela manteve. O condutor, eu estava com um condutor homem, que a gente tem menos mulheres como condutoras, mas a gente já tem, mas bem menos. Eu estava com um condutor masculino, e ele abria a boca, ela estremecia. Então a gente já começa ali, aí eu falei para ele, olha, observa o não verbal e não toca. Porque é uma das coisas que a gente fala para não fazer. Você só vai tocar se ela permitir ou se ela quiser. Se ela vier até você. Mas se você tocar, como a gente não sabe o que aconteceu, ela pode se sentir invadida. Então não vai tocar. Tá bom? Tá bom. Ele falava, ela estremecia. Eu consegui conversar pouco com ela, mas ela não falou nada, não relatou nada do que estava acontecendo. A gente se deslocou até o hospital. Quando chegou no hospital, eu falei: não vou desembarcar a criança. Eu vou primeiro conversar com o pessoal e depois eu desembarco. Foi a melhor coisa que eu fiz, porque a hora que eu conversei, tinha uma profissional da área da saúde na entrada. Eu perguntei para ela: como que é o trâmite, como é que vocês fazem? Eu gostaria de falar primeiro com o médico e passar o caso para o médico ou para vocês antes de desembarcar a criança. Olha, eu vou falar desde já: se for um caso de abuso, de violência, de estupro, o médico não vai se envolver, tá bom? Só que isso, assim, aos berros. Já Nossa. na recepção, com a mãe fazendo a ficha, que também não queria aceitar que ia ser indiciada. Essa já foi a minha recepção. Aí eu falei: vamos ao segundo passo. Despreparo total, né? Vamos ao segundo passo. Fui falar com o médico. Aí o médico olhou assim e falou: o que eu devo fazer nesse caso? Qual é o fluxo?
Ele também não sabia. E eu vou dizer pra você que eu não tô criticando os profissionais, tudo bem? Eu tô criticando o despreparo, que é isso. O médico Seria não o sabia o que fazer. sistema? Eu acho que seria. Se a gente não Eu for, acho não, eu tenho certeza, se eu né? não for, se eu não for querer ser educada, eu vou dizer que é o sistema. É o sistema. E aí, eu conversei com o médico, expliquei, porque pra mim, dentro do que eu estudei, do que você falou, não verbal já estava muito claro. E a mãe não tinha, eu não tinha tido muito contato com a mãe. Depois a mãe chegou com uma cartinha da escola, do mesmo jeito que você descreveu, com encaminhamento para o psicólogo e ou barra psiquiatria, porque a criança tava já está com o comportamento alterado. Então tava encaminhando. Eu falei, cara, tá totalmente assim, ó, tá explícito. A criança não precisa falar, eu estou sofrendo violência. Tava explícito. Bom, ok, deixei a criança lá. Aí eu levei a criança, entrou, tava com os profissionais da área da saúde, saiu, eu fui lá. Eu falei, olha, desculpa me intrometer no seu atendimento, mas eu gostaria de saber o que que você fez com a criança. Ah, encaminhei para psiquiatria, já estava lá com encaminhamento, você não viu que estava com encaminhamento? Muito simples. E aí aquela criança que estava com aquela rosto tampado, toda arqueada, tá na página do meu livro, tem, acho que é a página 53, eu fiz uma imagem dessa criança. Todo o não verbal dela dizendo, eu estou sofrendo violência, eu estou A berrando, imagem diz tudo, já né? dizia tudo. Tinha ainda uma alteração comportamental, o policial falando da recorrência. Eu cheguei e verbalizei para o profissional da área da saúde. Eles serão indiciados pelo policiamento. Nada foi feito. Ela voltou para casa. Então, ela sofreu mais uma vítima, ela foi vítima mais uma vez dos profissionais da área da saúde, mais uma vez da família dela, mais uma vez do sistema. E, só falando como policial, é fundamental a atuação dos profissionais da saúde para que isso seja configurado lá no inquérito policial. E às vezes fica no que você falou, né? Ah, passa aqui, passa ali. Como o criminoso ele não entra numa flagrância de delito, ele vai ser feito o quê? Uma averiguação. Ah, poxa, por que eu estou falando isso? Uma vítima na escola, ela relatou para a diretora, para a vice-diretora, que o padrasto tinha passado a mão nas partes íntimas, colocado o pênis para fora, e foi acionada a mãe veio possessa e com a situação e tal, mas eu percebi que ao decorrer, ao desenrolar da ocorrência, nós conduzimos. O que acontece? Quando esse tipo de coisa ocorre, esse tipo de crime, eu como homem, eu não converso com a menina. Nenhum parceiro, se tiver uma mulher, ainda consegue. Eu não tenho feeling para isso, não tenho preparo para falar sobre com a menina sobre os fatos, né? Aí conduzimos a delegacia da mulher, falei, lá vai ter uma profissional disso daí, a delegada chamou, tinha uma escrivã, começou a conversar com a menina, e realmente era um recorrente, essa mãe era frentista, conheceu o cara, e o cara já... Aí entra o fator social. Essa frentista morava com a menina e tinha um filhinho, bebezinho, com esse cara, e morava lá numa edícula, no quintal dos pais do companheiro lá, do abusador, do vagabundo. Aí entra todo esse fator. Como vai se desvencilhar Como se vai se dizer assim, o pós, né? E isso é recorrente, tá? Em agressão contra a mulher. Contra a mulher. Quando acontece o feminicídio, eu costumo dizer que a desgraça já está acontecendo. Não foi assim, o cara fala, hoje eu resolvi matar você, não. Não. Ela vem sendo violentada, abusada, submetida a situações vexatórias, até ser acometida, né? Quando ela toma a providência de querer sair desse abusador, é onde ocorre o feminicídio, né? Eu não sei se é um fator psicológico, se é um fator social, mas eu sei que... Ou tudo envolvido, Ou tudo envolvido, né? Eu acredito que A tudo dependência envolvido. emocional e entra aquela situação, né? A vítima, ela passa a entender que ela tem culpa disso, que ela quer criar uma situação para sair daquilo, e ela fica ali naquela caverna do dragão ali, tentando sair daquela desgraça toda, e não consegue. É onde ela chega a ser vítima de feminicídio, né?
Alguns pontos importantes do que você falou, tenho 4 pontos para colocar. Primeiro, profissional da área da saúde, geralmente o médico é chamado para fazer o depoimento e fica nas costas de um profissional só. Ele pode ser ameaçado, dependendo de quem está ali, então vai ameaçar ele e a família dele. Ele vai perder o tempo dele, ele vai perder o dinheiro dele. Então, dentro do fluxo que eu proponho, que poucas pessoas quiseram ouvir o fluxo, querem ouvir mais a abordagem, mas o bom de conversar com quem entende e trabalha com isso é entender toda a parte do sistema, como você falou. Seria tirar das costas de um único profissional e colocar nas costas da instituição. Porque daí eu não posso ameaçar, eu não vou fazer o profissional, entre aspas, perder o tempo dele, que não é perder o tempo dele. Mas só de tirar ele da frente daquilo ali, sozinho, solitário, eu já tiro vários problemas das costas daquele profissional, para ele não ficar marcado. Porque a gente pode falar de pessoas que não são bandidas, mas tem os que são bandidos e vão ameaçar ele e a família dele. Então é uma preocupação que o profissional também tem. Além dele ter que fazer o sustento da família dele. Então, será que às vezes ele deixa de denunciar porque não quer? Ele torna-se um inimigo para aqueles bandidos e sem ter um mecanismo de defesa. Exato. No nosso caso, policial, nós lidamos com bandidos dioturnamente. Nós criamos o quê? Uma rede de apoio. Muita gente fala, o policial pede apoio, chave viatura, lógico, é uma rede de apoio. Nós estamos lidando com o mal dioturnamente, tem bandido querendo pegar a gente constantemente. Sim. Por isso, o porte de arma constante. Sim. Então, a sociedade, ela chega a questionar essas coisas. Eu falei, fica lidando com vagabundo todo dia aí. Você acha que você vai criar o quê? Amigos de balada para tomar cerveja? Não. E é o que vai acontecer com esse profissional. Exatamente. Então, essa é a preocupação. E aí precisa do respaldo de quem? Do Estado. Isso. O Estado, quando eu digo, é o município, Estado e União. Que foi a pergunta, inclusive, que fizeram para o Felca numa das entrevistas e falou, você está bancando? Ele falou, eu estou bancando a minha segurança particular, que dependendo do que eu falar, eu também fico, né? Eu já fui orientada sobre isso, de ameaça particular. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado. Para tomar esse cuidado, eu tiraria das costas do profissional para endossar tudo isso, primeira coisa. Segunda coisa que você falou, várias outras violências ali associadas, porque a violência nunca vem sozinha. Não, é um conjunto de... Eu tiraria que o ECA pede que você faça a notificação compulsória da violência sexual, física e abandono. Tá, e a verbal? E a manipulação e o resto. Então, se eu perceber alguma coisa, eu não preciso ter certeza, porque eu, enquanto profissional da área da saúde, eu não tenho função investigativa. Não. Então, eu só tenho que fazer a notificação e alguém vai se certificar disso. Que vai ser o conselho tutelar, que vai acionar a força da polícia, e aí vai ser a parte da justiça, o que eles forem acionar, que eu acredito que seja mais o policiamento da parte investigativa, mas tem a parte da polícia civil também. Então, eu não sei qual desses dois verdadeiramente eles acionam. Nessa parte investigativa, ela cabe, o inquérito, ela cabe à polícia civil, né? Então, eles vão acionar, então, realmente a polícia civil. A guarda. É igual você tocou no assunto sobre a guarda municipal, né? Ela está mais linkada ao município, né? Até porque, para entenderem, existe um protocolo aí, um acordo de cavalheiros que instituição do município, pronto-socorro, PS, escola municipal, a guarda municipal cuida. Pronto-socorro estadual, escolas estaduais, a polícia militar cuida. É uma maneira de, vamos dividir o piano, vamos carregar o piano. Ainda mais junto. Porque agora eles foram considerados força policial também, Não, né? isso é ótimo, eu sou super a favor, eu sou um cara que tenho muitos amigos, eu sou... É contra o mal. É contra o mal. As pessoas têm que deixar a vaidade de lado, é contra o mal. Isso temos que evoluir, trazer o nosso país para uma evolução. Isso. E é o que você está fazendo aí. Você está trabalhando diuturnamente num assunto. E, poxa, o nosso bem maior são as crianças. O futuro nosso depende dessas crianças. Que era aí que eu ia chegar na parte do feminicídio. Porque nós estamos em contato direto com a desgraceira, né? Com a coisa, com o mal ali. Mas a gente também... Nós somos o contato... Vocês sabem disso que ou eu chego na ocorrência, já está o SAMU aguardando a polícia militar, ou a polícia militar é acionada, chega e está aguardando o SAMU. Chega ali em contato, e aí, o que aconteceu? Já confronta isso aquelas mesmo. Ideias. Depois isso é tocado para o PS, pronto-socorro, né? O pronto-atendimento, e parte jurídica vai para a delegacia, que é a polícia judiciária, que vai cuidar disso daí. Então... O profissional de saúde, ele fica com o quê? Só com os requisitos. O que aconteceu? Foi isso. Mas o ECA pede que os profissionais da saúde sejam treinados, mas aí e a gente não está tendo. Onde entra o que você está falando.
esse treinamento. Isso. Essa... Que não existe. Então, que ainda. não existe. Tem que... Aí o outro ponto que você tinha comentado foi, né? Essa mulher, ela quando vai pro feminicídio, já sofreu antes, e aí você falou assim, olha, tem uma parte psicológica, tem uma parte financeira, e aí eu te pergunto, será que ela já passou por algum caso de violência antes? Porque quando você passa por um caso de violência que imputa realmente o que você também colocou da culpa, principalmente se for criança, que a gente tem até os 11 anos, que foi o que você falou, a gente tem a formação do cérebro dessa criança, não é do mental, é do cérebro. E aí a gente vai falar sobre formação de personalidade. Então tem coisas que às vezes acontecem até os 11 anos que não vai ter psiquiatra e psicólogo que vai conseguir reverter, que já entrou na formação neurológica daquela criança. Esse trauma, essa cicatriz já está lá instituída. E na forma, e assim, na célula nervosa dela, ou seja, a célula que formou ali no cérebro dela já formou com isso. Então vira irreversível esse quadro. E aí o que que acontece? Ela foi acostumada com aquilo. Para ela, lá no subconsciente dela, o normal é aquele. Então ela se permite, não só pelo trauma, mas dependendo da criação que ela teve, a gente também tem isso. Eu me permito passar por algumas situações a qual eu acredito que, às vezes, como a gente teve durante muito tempo, aquele ciúmes doentio é bacana, porque demonstra carinho e amor. E aí hoje vem se descobrir, não é, né? Então tem isso de educação, de trauma, que a pessoa acaba revivendo várias vezes aquela situação e se permite ficar em algumas situações. Como eu já ouvi de vários policiais, assim, ó, a gente é chamado para agressão. Você vai querer fazer um boletim de ocorrência? Tem certeza que vai querer e tal? Ó, quero, não quero mais ele. Passou uma semana, eles estão juntos novamente, que é uma coisa que o policiamento vê muito e se incomoda. Fala, poxa, a gente vai lá para defender, quer defender, e a gente não consegue porque a pessoa... Gelo. Exato, que a pessoa volta. Então, aonde está a educação para ela entender o que é violência? Se ela gosta daquilo ali mesmo, ela entende que é ou não é? Não, eu não vou nem dizer que gosta. Eu vou dizer que a pessoa ela cresceu no mundo violento, isso, que ela interpreta aquilo como natural. Isso eu digo várias vezes. E chegar lá a mulher ter apanhado do marido, você fala, meu Deus do céu, pra que tanta violência? E aí a equipe vai guindar o cara, opa, você tá preso. E o cara continua violento. O dia que alguém falar que se combate violência sem utilizar violência, parabéns, o cara conseguiu a fórmula mágica da paz. Ele vai ganhar um Nobel da Paz, né? Desculpa até falar aí, a galera das pombas brancas, de abraçar árvore, a galerinha aí da brisa louca, violência, só usa o emprego de violência controlada. Aí vai segurar esse cara, vai pegar às vezes de usar um pouco mais de energia, a própria mulher se volta contra a equipe. Não faz nada com ele, não machuca ele. Não estou falando de uma, duas, três, eu não estou falando comigo, eu estou falando com inúmeras equipes. Eu mesma já ouvi vários. Vocês mesmos, Samu, falou, poxa, a gente está socorrendo a mulher, o polícia está prendendo e ela está defendendo o cara. Você não vê conexão nisso. Teve uma que apareceu quando eu era dentista. Eu estava fazendo estágio, eu não era nem formada ainda, eu fazia estágio no hospital de Santo André, e ela chegou, foi a primeira vez que eu tive contato com violência contra a mulher. E ela chegou lá e eu falei assim, por que você não denuncia? Por que você não sai? Porque quem tá de fora fala assim, é só ela sair, por que ela não sai? Se ela fica é porque ela gosta de apanhar. É o que a gente mais escuta, né? A dependência financeira. E eu ouvia isso dentro de casa também. E aí eu cheguei e falei, por que você não sai? Ela falou assim, porque se ele não me matar, a minha sogra me mata. Então ela não tinha condições de sair, não só tem a manipulação psicológica, que às vezes você enreda e você não entende o que está acontecendo, você se sente culpado, porque a manipulação geralmente tem as meias-verdades, as culpas, tudo embutido, e você entra num enredo que parece realmente que você tem um problema mental, porque você não sai, se não tiver uma rede de segurança, você não consegue sair. Parece que vira uma ferida para essa pessoa, que ela fala, olha, essa ferida está cicatrizando, vou passar uma pomadinha para passar a dor. Aí daqui a pouco ela rompe novamente. Eu tenho um exemplo, isso é voltado a Maria da Penha. Eu fui com essa policial, a Keila, nós verificávamos ela olhava os boletins de ocorrência do final de semana, na segunda-feira, ao decorrer da semana, ia visitando essas pessoas, para ver o que aconteceu pós. Chegamos lá, 4 crianças, uma escadinha, né? A mais velha tinha 10, aí vem 8, aí vira a viatura, aí eu brinquei, falei, conversa com a mulher, eu vou ficar aqui
Toca a sirene aí. E eu ouvindo a conversa dela. Falou, meu, e o fulano, ele te bate com qual essa violência, né? Ela perguntou num linguajar menos técnico, né? Falou, meu, ele bate em você, qual a frequência que aconteceu aqui? Estou ouvindo o boletim de ocorrência. Ele só bate, ele fica violento quando ele bebe. Mas ele bebe final de semana? Ele bebe quase todo dia. Aí você vê, ela morava no fundo de um quintal, de uma família. Tinha 4 crianças. A Lei Maria da Penha, né? A Lei de Proteção à Família, ela é bonita no papel. Mas como que você vai tirar essa mulher de lá com 4 filhos? Vai levar para abrigo. Vai levar Depois para um vai colocar ela para trabalhar, que é o papel que as guardiãs Maria da Penha fazem. Entendeu? Aí já entra o fator o quê? Já saiu a equipe de saúde. Ela perde a família. Às vezes a própria mãe fica contra ela, porque tá quebrando a família, que é o que você falou, porque ela foi criada, né? A mãe já devia apanhar, já vê aquilo como normal. Eu vim de famílias, que era cultural. Eu via tios, pai batendo em mulheres. Aquilo antigamente era um negócio absurdo. Normal. Era normal isso. Eu acho o cúmulo do absurdo. Eu tenho uns gatilhos assim que eu lembro de imagem, eu falo, poxa. E tem ocorrência que você chega, você não quer, você vai tomar parte da ocorrência, você vai fazer parte, tomar as dores da mulher, você vai trazer outro problema para você. Mas e é o que a gente, assim, que nem eu estava vendo ontem lançou o documentário esqueci o nome do cara que é dos Estados Unidos, que resgata no tráfico humano. Esse é um negócio absurdo também. Né? Eu esqueci o nome, mas eles falam ali sobre exatamente o que você falou lá no começo do programa. Como que eles escolhem essas crianças? As crianças que os pais, né, são menos providos de dinheiro. Então, ele chegou a entrar em locais para resgatar, por exemplo, na guerra, em relação à Ucrânia. Você entra na casa, resgata aquela criança que está sendo usada na exploração sexual, e aí a família chora porque o financeiro dela estava vindo daquela criança e chora que está tirando a criança de lá. Não porque estou feliz, estou triste que você está tirando o meu dinheiro. Isso acontece hoje no Brasil, só que de maneira diferente. Nas escolas. Relatos dos professores, falam, a criança está vindo para a escola sem tomar banho, sem um mínimo de asseio. A mãe manda daquele jeito. Mas por quê? Porque se tiver uma determinada quantidade de faltas, ela perde o assistencialismo do governo. Que é o Bolsa Família lá, mais voltado à escola, né? Isso. Eu falei, isso é absurdo. E acontece. Eu vi isso. Que daí entrou agora o abandono, né? Que agora não é só... O pai, ele não adianta ele só dar o dinheiro, né? Ele tem que participar da condição emocional. Agora a gente tem que cobrar que o pai seja mais pai, né? Eu sei que é muito diferente do que a gente tinha como cultura, né? Mas... Então, isso e é um assunto bem polêmico, né? Por isso que eu falei, também é um leque tão grande para tantas coisas, e aí a gente vai falar, quantos são os casos? São denunciados 10% só dos casos que a gente tem. Eu vi que você comentou de estatística, né? Quis trazer por quê? Porque a gente está começando a falar mais do assunto. Antigamente, sexo era proibido falar em casa, né? Eu sou dessa época, né? Onde não se falava era que... tabu. É tabu. Então, começou a falar mais, então começaram a denunciar mais. A gente ainda tem um índice muito maior de mulheres e não de meninos, pelo mesmo motivo, porque o menino foi criado para não chora, você não é menininha, você não sei o quê, você tem que engolir esse choro. Então, são algumas frases que o homem tem que bancar, e aí ele acaba não contando porque é vergonhoso, vexatório, podem tirar sarro da cara dele. Então quer dizer que já passaram a mão em você, então você é menininha. Tem esse lado. Como tem um lado, inclusive, de um colega nosso, que é condutor, e a gente estava um dia trabalhando juntos na Unimed, e aí a gente fala assim, toda noite você fica vendo pornografia, que negócio é isso? Coisa feia, né? Pra dormir, o cara acha pra dormir. Aí a gente foi conversando, até que ele falou que a vida sexual dele começou aos 12 anos. Aí com 12 anos começou sua vida sexual? Eu tinha uma vizinha, que tinha uns 18 anos, ela cuidava de mim, até que um dia ela veio, sentou em cima de mim, e ali eu comecei minha vida sexual, e eu sou o cara. Eu falei, você foi estuprado
para uma mulher. Não, eu não fui. Eu sou o cara, eu comecei a minha vida se cruzar. Olha como eu sou. Então, às vezes, ele não entende pela Então, tem que cultura, entender a pela configuração, educação, isso. Que isso não é normal. que ele foi estuprado, que era um estupro de vulnerável. Ele era uma criança. Ele não estava ainda desperto para o lado sexual. Não foi isso que ele me relatou. Mas ele achou engraçado. Então a gente tem um índice muito maior de mulheres pela compreensão, tal, mas ainda assim, o que a gente tem? Que são denunciados só 10% dos casos. E aí o IPEA, o que ele calcula? Que a gente está girando em torno de 822 mil casos de violência sexual por ano nas crianças. E aí eu falo para você, a gente tem na Sociedade Brasileira de Cardiologia em torno de 320 mil pessoas que morrem por uma condição cardiológica. Não tem um lugar que eu vá que não pede que eu saiba fazer o atendimento de parada cardiorrespiratória. Deve ter sido cobrado de você também, porque é cobrado de todo mundo hoje que saiba atender uma parada cardiorrespiratória. Só que a gente tem 320 mil casos por ano no Brasil e em torno de 822 mil casos de violência sexual contra a criança no Brasil por ano. Por que ninguém é treinado para reconhecer, para intervir? Por que a população não quer entender o que é violência e ela sim também ajudar a intervir? Então, quando eu convido para a CAVES, eu convido os profissionais da área da saúde e convido os familiares e todo mundo, porque a gente precisa de uma rede de proteção e aí fechando o fluxo. A gente precisa de uma rede que vai chegar para você e não vai acontecer como aconteceu com a Ana Hickman. A Ana Hickman apanhou do marido, ou era grosseiro, ou ele estava passando a perna nela, como você falou, e eu não vou vir aqui julgar, estou dizendo o que foi dito na mídia, não estou fazendo, Sim. não estou julgando. Mas ela relatou exatamente isso. A minha rede de proteção dizia que ele me amava. Então, todo mundo que estava ao redor dela dizia que aquilo era amor. Então, as pessoas elas não entendem o que é violência e o que não é violência, independente Já torna-se abusivo, né? da classe social e condição financeira. E aí todo mundo está trabalhando na prevenção. Temos a vereadora Ana Carolina Oliveira, né, que está na prevenção. O Felca falou sobre a adultização. Vários outros que eu sigo estão na prevenção, mas se diagnosticar, como é que a gente vai tratar? Você entra num assunto bacana, né? O que eu vejo hoje, crianças dançando funk, crianças... tem um relato até da... a prima da minha esposa, ela é coordenadora de uma escola. E ela media algumas confusões, alguns conflitos. E ela chamou a mãe para conversar. Essa filha dela foi com shorts, isso é o relato dela. Que se a menina fosse de biquíni, estava mais decente. Dividindo as partes íntimas, aquela coisa, aquele show de horrores, né? A menina com 12 anos, fica sensualizando, erotizando. E ela chamou a mãe, né, para... Olha, mãe, vem aqui, eu preciso conversar um pouquinho com a senhora, né, pra gente... Ah, tá bom, eu vou aí. Aí a mãe foi na escola, no outro dia, 2 dias depois. A mãe foi com o mesmo short que a filha estava usando. Entra aquela questão cultural. E o que eu vejo hoje nas comunidades, né, até o crime tomando conta em alguns aspectos dessa erotização, as meninas se iniciando na vida sexual com 12 anos, 13, 14, e torna-se cultural. A gente entra em assuntos polêmicos quando entra nisso, porque o funk é o senta, 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 e aí a gente tem a galera de uma condição social melhor, filhos de pais médicos, que vão pro funk. E aí tem aquela coisa de que eu conheço uma, que a mãe é médica, trabalhava com a gente. A filha foi sem ela saber, foi para um desses baile funk, tá na moda, é legal, é bacana. Eu tenho clientes do Alphaville que os filhos querem ir pro pancadão. Só que daí no pancadão tá lá assim, né? No dia tava assim, acho que era tipo madeiras, alguma coisa, uns tapumes, não sei o que era. E fica só um buraco pro órgão sexual do menino ficar ali. E a menina só passa, né? Ah, não, mas nem beija. Não, aí ela era o tal do senta, 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 né? E ela contraiu HIV no senta, 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 sem nem saber de quem era, porque é uma roda que fica, e aí elas têm relação sexual com a roda. Então você não sabe com quem você tem, o que é.
Então, assim, quando a gente entra nisso daí é mais profundo, pior ainda. Você tem que avaliar o ambiente. Eu vou citar uma situação que já dissipava. Pelotões, equipes de Rocan, de Força Tática, de Canil, quando eu tinha em Osasco. Eu estou falando de 2016, 17. Já tem um bom tempo. Falei, vamos fazer um preventivo. O que a gente faz? Começa a abordar os carros, que iam vir para o pancadão, começa a tomar as medidas administrativas e vai espantando. Daqui a pouco a rede WhatsApp deles, já todo mundo fica sabendo e todo mundo esparramado aqui. Aí, tudo bem. Passou num palio, meio baixo, né? Falei, esse carro tá carregado de gente. Pôs o filme, abordamos. Desceu 5 mulheres. Aí eu acionei uma amiga, que policial feminina, falei, encosta aqui para dar um apoio. Encostou e tal. Vistou as meninas, foi lá, conversamos. Tinha uma menina de 13, uma de 14, uma de 18, acho que uma de 25 e a outra de 32 anos. Se tivesse na praia de biquíni, era mais decente. Uns shorts daquele jeito, top, mostrando tudo, né? Falei, vou conversar com a condutora. Tudo bem e tal? Você ia aonde? A gente ia no pancadão que ia ter aqui e tal. Poxa. Conversando. Vocês duas, quantos anos você tem? Eu tenho 13. E você? 14. Sua mãe sabe que você está aqui, seu pai? Não, minha mãe é ela. E apontou para de 32. Falei, poxa, aí, o parceiro olhou, né? O policial que estava comigo. Aí entra aquela coisa que você está falando, uma coisa cultural. Como que você vai conseguir barrar qualquer tipo de situação assim? Porque a menina... Eu acho que o conselho tutelar tem que ser acionado. Então, porque mas é o que a gente ele vai fazer? Eu vou ter relação sexual com meu marido na frente do meu filho? E aí depois ele vira o quê? Um pedófilo? Então, não, mas assim, não, eu estou dizendo sobre ali o pancadão, né? Aí a mãe estava levando as filhas para curtir um pancadão. E eu perguntei para elas, são suas filhas? Uma é de um relacionamento, outra é de outro. Então vai virando aquela coisa cultural, aquela ramificação, aquele fluxograma que ele só vai descendo. Aí a menina vai se relacionar com um vagabundo, aí com outro, e vai achar aquilo normal, e mesmo que acione o conselho tutelar, o que ele vai fazer? Vai arrancar a menina dessa casa? Não vai levar para um abrigo? Não vai mudar em nada. Só vai piorar a situação daquela adolescente. A minha ideia referente a isso foi o BS, né? Do mesmo jeito que a gente tem a conscientização do câncer de mama, doação de órgãos, câncer de próstata, então a gente tem o Outubro Rosa, o Novembro Azul, vai ter que ter a conscientização. Não vai ter que ter mês, não, porque eu não sou muito a favor desse negócio de mês e ficar enxugando gelo, fazer bonitinho, não. Isso daí tem que ser publicidade, marketing político, né? Porque Setembro Amarelo tá aí e ninguém igual a gente fala lá do Novembro Azul, né? Se for entrar nesse aspecto aí, poxa, quando falam de homem, aí falam de Novembro Azul, pô, legal, uma vez por ano, quando você fala pro cara de saúde masculina, a saúde masculina que você tá falando pro cara, fala, você tem que passar no médico lá para tomar uma dedada. Então, só que também o cara... Entendeu? E aí ele fala assim, mas eu não tô sendo atendido pelo médico, porque a fila tá muito grande. Então, isso eu tô falando num cenário psicológico, né? Fala, poxa, como se isso resumisse só nessa doença. Isso, então, eu acho que são muito mais coisas, tanto para homem, mulher, para todo mundo. Tá? Concordo. Mas isso daí é pura Então, teria média. que ser uma educação o ano inteiro, e a gente tem esse papel na UBS, a enfermagem tem esse papel, e vai ter aquela conversa o ano inteiro. Então, vai conversar com a mãe, vai conversar com a filha, e vai tentar expor. Então, aí começa quando eu dou aula, e para todo mundo quando eu dou aula, seja ela palestra ou curso mesmo, eu falo sobre o que é violência, quais são as violências, o que tem, quais são os índices para entender o índice como é alto e quais são as consequências disso. Então, a gente tem de 2 a 5 vezes um aumento de suicídio de adolescente quando sofre violência quando é criança. Então, eu vou lá para o Setembro Amarelo e aí volto ao começo da nossa conversa. Eu tive 3 adolescentes com tentativa de suicídio, que seria o autoextermínio. E aí eu não agi no trauma e na violência dele na infância, sendo que, aí era o outro ponto que você tinha dito, é o futuro da nossa nação, em todos os sentidos. Então, hoje adianta eu falar que eu tenho uma sociedade doente, de doença mental, sendo a doença maior que a gente tem, se eu não for agir em todo o resto que tem ali, e isso eu nem estou falando sobre o quanto tem de dinheiro envolvido em tráfico humano, exploração sexual e pedofilia.
porque o índice de financeiro é altíssimo referente a isso. Então, saindo dessa parte, falando só sobre o resto, a gente tem tudo isso enredado e a gente não está tratando, e na verdade não é nem... É uma pandemia silenciosa, porque é no mundo inteiro, não é só no Brasil que a gente tem. E principalmente cultural, quando a gente tem guerra, e com certeza você sabe, eu vou dominar aquela terra de diversas formas, eu vou deixar uma semente minha lá, eu vou deixar um filho meu lá, então eu estou dominando aquela terra, como eu vou dominar o seu psicológico, e como eu vou acabar com você quando eu estuprar a sua mulher na sua frente, ou a sua filha, e vou levar. Então, tem um mecanismo que você também comentou ali, que as pessoas me perguntam, né? E eu tenho um cara no Instagram que eu sigo, que eles falam sobre a saúde masculina, sobre educação masculina, para a gente ter homens melhores e tudo isso. E eu perguntei para ele, o que você acha sobre conversar sobre isso, melhorar na pedofilia? Ah, mas a pedofilia em relação à violência sexual tem uma diferença. Sim, a OMS trata como se fosse uma doença a pedofilia. Mas desde que a gente tem... É uma vergonha isso daí. Eu acho um absurdo. Você é bom que você fala tudo. Meu, era o que eu ia falar da parte forense. Filho de uma... Para não dizer outra coisa. Falar, é uma doença. Eu tenho a cura. É só escolher o calibre. A Itália aprovou a castração, né? Sou super a a favor. castração química e a prisão perpétua, né? E aqui a gente não tá fazendo fazendo doente? nada. Beleza, nós temos a cura para você. Castração química ou você... Com medicação. Vai e acabou. Só que daí eu tenho que obrigar ele a tomar e ele pode não tomar. E se não tomar, calibre 45, 9mm, 357, a gente precisa 556, começar... É só escolher, é assim que funciona a vida. A gente precisa começar a fazer alguma coisa pelas consequências que a gente tem. Mas aí a gente entra nesses outros detalhes. Mas vamos começar pelo pequeno, que seria pelo menos entender. Vamos pelo mais civilizado. Você sabe o que é violência? Então vamos começar por aí. E aí eu falei para ele, eu acho que isso interferiria sim na pedofilia, porque ele perguntou a minha opinião. Pelo pouco que eu estou estudando da parte forense, eles falam da personalidade mais infantilizada, mas principalmente da palavra que você falou, relação de poder. Então, vamos colocar ele numa condição de submissão, de subjugado. Tratá-lo igual lixo. Você vai ter duas escolhas. Você vai viver nesse lugar aqui para sempre, enjaulado como um bicho, que não pode ser na sociedade. Não deveria sair, porque o índice de recorrência é altíssimo. Altíssimo. E o pessoal coloca para ser professor de escola. Tinha um professor se relacionando com uma aluna de 13 anos. Só que aí, minha mãe deixa, eu quero... E assim, o diretor lá, que ele era esquerdista, ele só acionou a polícia, a verdade é essa, né? Que eu vi os burburinhos lá, que o cara é doente. Doente está no hospital lá, internado lá na UTI. Não, e se você quiser considerar como doente, então trate. Leva trate pra tua casa. Porque se eu tiver uma doença psiquiátrica e tiver em surto, eu não vou ficar internada? Então, leva pra tua casa. Internado, eu falo pro cara, leva pra tua casa e cuida dele. Aí só acionou por quê? Porque as meninas, elas filmaram a conversa Ela estava mexendo no celular aqui conversando, vendo vídeos e tudo mais. Aí uma menina filmou por trás, aquilo se esparramou na escola. Aí o famoso tirando da reta. O que ele fez? Falou, opa, deixa eu acionar a polícia aqui para tirar o meu da reta. Eu sou diretor, já estou sabendo. E se eu não tomar nenhuma providência, eu estou lascado. E a gente teve isso em colégio particular. Entendeu? Caríssimo aqui em São Paulo. Que até tirarem o professor demorou. E só tiraram porque a mídia começou a divulgar. Eu tenho porque eles não sabiam o que fazer. Se eu souber do professor que fez isso, é que o cara, ele sabe onde vai. Nós temos colegas que, na verdade, o psicólogo que tratava, ele é da Polícia Federal, tá? O filho dele estava sendo tratado por um psicólogo e foi abusado pelo psicólogo. Policial Federal. Filho do policial federal. Filho do policial federal. Para você ver como a impunidade é grande, o cara acha que nunca vai acontecer. Tá vendo? E aí, quando foram levantar, ele tinha abusado já de várias outras crianças, foi preso. E fica preso, claro, Deus, né? Porque eu não gosto tem nem que de entrar... pensar nisso. Eu tenho um filho, se isso acontecer, vai ser o último que ele vai fazer. Isso é fato, isso não é fazer média. Isso é fato. Não é difícil falar esse assunto? Então, e aí eu vou te dizer assim, a desgraça já foi feita. Sério, porque tem uma outra coisa que todo mundo fala também. A psicóloga vai te salvar. E eu vi outro dia comentando uma coisa que é o que eu sempre passei. Vai numa psicóloga, quem verdadeiramente tem um trauma desse,
ferrado, de criança, que ficou guardado e foi calado e reviveu aquele trauma milhares de vezes. Você, quando mexe naquilo, a pessoa dá uma surtada. E ou você vai ter estrutura para segurar, ou ela vai surtar sozinha. Então, o que acontecia era, ou alguns psicólogos não conseguiam chegar no meu trauma, e eu conseguia mexer com os psicólogos, com o meu conhecimento, com o que eu tinha, eles não alcançavam aquela minha dor, ou quando me colocavam frente à dor e alcançavam, eu caía, eles não conseguiam segurar. Eles não conseguiam entender. E ou vinha com mais pressão, que a forma como eu fui criada foi mais tipo bop. E aí, se você chegar meio bop comigo, não vai dar certo, porque vai ter uma violência muito maior e virão outras coisas. Ou você vai ter que, de outro jeito, a pessoa não conseguia abordar. Então, a psicóloga falou uma coisa essencial: estabiliza primeiro. E depois você vai mexendo, porque não é fácil mexer em quem tem um trauma e não é fácil tratar. Então eu acho muito bonitinho também a galera falar assim: vai no psicólogo, no psiquiatra, tratou e tá ótimo. Não é bem assim. E tem muita gente que fala: tô tratado, tô ótimo. Mas você conversa 2 minutos, você vê que a pessoa: eu não me relaciono mais hoje em dia. Mas eu tô tratada, tô ótima. Tô legal, tô bem. Mas só que eu aprendi que eu sou ótima sozinha. Então acho que você não tá tratada. É verdade. É isso. Natália, acho que entramos numa esfera assim, tá? Eu sou um cara que eu falo algumas coisas, sou meio... eu sou brutão, né? A gente sabe. A gente tem algumas polêmicas. Entendeu? Eu tento escapar delas, mas esse assunto não tem... Resumindo, pedófilo é o seguinte, tem que... É vala. A minha visão é essa aí, se alguém achar o contrário, que doença... vou nem... Daqui a pouco... Mas assim, sem tocar no lado emotivo, né? Não tem como, né? Quando trata-se de criança, eu quero parabenizá-la pelo seu trabalho, pelo seu livro, é um negócio, fantástico. Não conheci ninguém que tinha abrangido ou tocado nesse assunto nos meus anos de vida. Tenho meu total apoio e respeito ao seu trabalho. Se tiver um canal de divulgação, se quiser falar aqui para nós, para ser jogado nas redes sociais, suas redes sociais serão divulgadas, né? Serão para amplo conhecimento, e isso é fundamental. Tá? Quero agradecer a sua presença e vou deixar as palavras finais para você, Natália. Eu queria só pedir para colocar a imagem das fotos, só para fazer o agradecimento a quem incentivou que isso começasse. Além do idealizador, né? Essa galera aqui, então, de bola. Eu queria agradecer esse rapaz de cabelo um pouco mais grisalho, que é o Renato. Ele é o Renato Coimbra, ele era do Núcleo de Educação Permanente de Osasco e ele é da Regional Oeste, aqui do SAMU Regional Oeste, que abrange Carapicuíba, Itapevi, Santana do Parnaíba. Ele é ali, aquele rapaz. Esse aqui? Isso, esse. Muito obrigado, Michel. Ele mesmo. Ele, quando eu entrei em Osasco, eu falei, eu tenho uma ideia, mas eu não consigo espaço. Aí ele falou assim, tá aqui, coloca sua ideia no papel. Ele que incentivou, ele que me levou para os locais, passa mais uma do outro treinamento. Então, a gente treinou toda essa galera da Regional Oeste. Toda essa galera aí teve treinamento com você? Teve treinamento, deu em torno de 150 profissionais, mais os profissionais de Osasco, então foram treinados já no protocolo ACAVES. Sem o Renato Coimbra isso não existiria, então quero agradecer muito a ele. Quero agradecer ao Guedes, o bombeiro Guedes, que trabalho com ele em Osasco também, que me indicou você. Muito obrigada pela conversa. É muito bom conversar com quem entende do assunto e sabe o quanto que... Um pouquinho a gente sabe do dia a dia, o cotidiano. Sabe muito. E agrega muito. Eu quero mudar isso, a gente precisa. Tem muita gente calada sofrendo por aí. E queria convidar que a população perguntasse para si hoje, o que eu fiz para mudar isso? Porque não depende só da gente, depende de cada um de nós. E não adianta a gente cobrar só o sistema se eu também não fizer nada, porque daí eu viro as costas e falo, o sistema vai fazer. Mas o que você fez hoje pelo seu filho, pelo seu vizinho, pelo conhecimento de alguém, nem que seja ali, né, no seu primo, alguém, você vai influenciar. Um que você influenciar, você já está ajudando muitos. Então, nas minhas redes sociais é natalia.ferrante no Instagram. E ali eu divulgo bastante coisa sobre o assunto. E tem os links para, inclusive, adquirir o livro, que a gente está na Wiclap e no Clube dos Autores. Então, depois posso deixar o link, mas se quiser acessar na natalia.ferrante no Instagram, tem como você adquirir o livro lá.
e poder entender um pouco mais sobre o que eu estou falando e aí também entrar em contato se quiserem palestras, cursos. Eu acho que a gente tem que começar a falar mais, Sim, divulgar vamos difundir mais. isso daí. Porque a hora que as pessoas tiverem um pouco mais de conhecimento, conscientização, ela mesma vai querer ajudar a vizinha dela. Peraí, a menina ficou sozinha aqui cuidando do outro irmãozinho menor, deixa eu ajudar aqui. Eu sei que a mãe está trabalhando, não é um abandono, mas deixa eu ajudar. Porque as leis vão endurecer, mas elas precisam ser colocadas em ação e que daí realmente sejam feitas coisas. E aí a população vai se ajudar e vai melhorar. Então, se a população não fizer, não adianta a gente cobrar de lá de cima. É a minha ideia. A gente precisa Show. fazer. Muito Muito obrigada. obrigado, viu? E nos sigam aí nas redes sociais, Rcast Podcast, YouTube, Instagram e TikTok. Excelente noite a todos. Obrigado. Boa noite. Obrigada.